O aroma de pinheiro e geada impregnava tudo no santuário, um perfume amargo que mascarava a tensão subjacente. O inverno havia descido sobre as terras da nossa alcateia com uma ferocidade incomum, forçando todos a ficarem mais próximos do que o conforto permitia. Puxei o meu suéter surrado mais apertado em torno dos ombros, tentando parecer menor enquanto navegava pelo salão principal lotado, onde os membros da matilha se reuniam para a assembleia mensal. Ser um ômega em um mundo dominado por alfas e betas significava aprender a se mover como um fantasma, a desaparecer no fundo, a tornar-se esquecível. Meu cabelo loiro claro, a única característica que eu não conseguia esconder facilmente, estava escondido sob um gorro de malha simples. Um presente da minha avó antes de ela falecer. Ela o havia tricotado com fios do seu próprio cabelo prateado, dizendo-me: "Quando você usar isso, criança, você carregará a minha proteção." A lembrança das suas palavras tornou-se o meu talismã em momentos como esse, quando meu coração batia forte contra as costelas e as minhas mãos ficavam suadas. Abram caminho para o rei Alfa. A ordem ressoou pelo salão, e a multidão se abriu como água batendo contra uma pedra. Eu me pressionei contra a parede de madeira áspera, abaixando a cabeça quando o Alfa Darius entrou com sua comitiva. Ele se movia com a confiança de um homem que nunca questionou seu lugar no mundo. Seus ombros eram largos sob um manto de pele escura, sua barba escura estava bem aparada ao redor de um queixo que raramente se suavizava em um sorriso. Ao seu lado caminhavam os seus comandantes Beta, e atrás deles, seguindo com passos relutantes, estava um menino de talvez 7 ou 8 anos, o filho do rei Alfa. Mesmo da minha posição na periferia, eu podia sentir o desconforto do filhote. O seu pequeno rosto estava contorcido numa careta que imitava a do pai, mas os seus olhos traíam um pânico selvagem. Este era o príncipe Léo, alvo de intermináveis rumores na alcateia. A sua mãe, a antiga Luna, abandonara a alcateia há 3 anos, deixando para trás o seu companheiro e o filho. Desde então, o menino tornou-se famoso por seu ódio às mulheres. Nenhuma acompanhante feminina durava mais do que alguns dias em sua presença, antes de ser afastada por suas birras e crueldade. O inverno trouxe desafios. Começou Alfadarius, sua voz enchendo o salão sem esforço. A fronteira oriental relatou 3 incursões de lobos renegados somente neste mês. Eu deveria estar a ouvir. Afinal, as reuniões da alcateia eram obrigatórias, mas a minha atenção permanecia fixa no rapaz. Ele estava a puxar a sua jaqueta cerimonial, o seu desconforto ficando mais evidente a cada segundo. Então, como se sentisse o meu olhar, ele olhou para cima. Os nossos olhos se encontraram através da sala lotada, e naquele instante, algo inexplicável passou entre nós. Não era calor, nem compreensão, mas um momento de puro reconhecimento. Os olhos do filhote se arregalaram, depois se estreitaram. Ele mostrou os dentes pequenos para mim, no que só poderia ser descrito como um rosnado. Eu rapidamente baixei o olhar, com o coração acelerado. O que me levou a fazer contato visual com o filho do Alfa? Os ômegas sabiam que não deviam chamar atenção para si mesmos, especialmente da família real. A voz da minha avó ecoou na minha mente. Mantenha os olhos baixos, mas o espírito elevado, minha pequena. E assim damos as boas-vindas aos voluntários para a patrulha de inverno. O Alfa Darius estava a dizer, o seu olhar percorrendo a multidão. Aqueles com dons de cura são particularmente necessários nos postos fronteiriços. Os meus dedos tocaram instintivamente a pequena bolsa de ervas secas que eu guardava no bolso. A cura era o meu único dom, a única habilidade que ocasionalmente me tornava valiosa, em vez de meramente tolerada. Eu herdara o conhecimento da minha avó sobre plantas e remédios, juntamente com a sua compreensão intuitiva da dor, tanto física quanto de outros tipos. Eu sou voluntária, ouvi-me dizer, minha voz soando estranha e distante aos meus próprios ouvidos. Um murmúrio percorreu a multidão enquanto as cabeças se viravam, procurando quem havia falado. O olhar do rei Alfa encontrou-me, sua expressão indecifrável. Dê um passo à frente, Omega. Eu me movi através da multidão que se abria, consciente de todos os olhos voltados para mim. As minhas pernas pareciam vazias, os meus passos incertos. Em pé diante do Alfa Darius, lutei contra o impulso de me encolher, concentrando-me, em vez disso, no peso constante do chapéu da minha avó na minha cabeça. O teu nome?
perguntou ele, a sua voz ligeiramente menos trovejante nesta proximidade. Eila, Alfa, consegui encontrar os seus olhos por um breve momento antes de baixar o meu olhar respeitosamente. Tenho formação em fitoterapia e tratamento de feridas. Uma curandeira ômega, pensou ele, e eu não sabia dizer se o seu tom continha desdém ou interesse. Compreendes os perigos do serviço de fronteira? Os bandidos que enfrentamos não são conhecidos pela misericórdia. Antes que eu pudesse responder, uma força pequena, mas poderosa, colidiu com as minhas pernas. O príncipe Léo se lançou sobre mim, seus pequenos punhos batendo contra as minhas coxas enquanto ele rosnava. Não, não quero mais mulheres. Todas elas vão embora. Todas elas mentem. O salão ficou em silêncio, a respiração coletiva da matilha suspensa em choque. Ninguém tocava no filho do Alfa sem permissão. Ninguém. Agindo por instinto, em vez de razão, ajoelhei-me, colocando-me ao nível do menino. Não tentei conter as suas mãos agitadas nem acalmá-lo com palavras vazias. Em vez disso, simplesmente permaneci na sua tempestade, deixando-o descarregar a sua fúria enquanto eu permanecia firme. Odeio-te, cuspiu ele, com o pequeno peito a arfar. Odeio-vos a todos. Eu sei, disse calmamente, surpreendendo-me com a calma na minha voz. Não faz mal. O seu ataque parou momentaneamente com uma expressão de confusão no rosto. Ele claramente esperava medo, lágrimas ou raiva. As respostas habituais que provocava nas mulheres do grupo. A minha aceitação do seu ódio pareceu deixá-lo perplexo. Cheiras a pinheiro, disse ele acusadoramente, como se isso fosse de alguma forma uma afronta pessoal. Eu acenei com a cabeça. Eu colho resina de pinheiro para uso medicinal. Ela penetra na pele depois de um tempo. As narinas do rapaz dilataram-se enquanto ele inalava meu cheiro mais deliberadamente. Algo em sua postura rígida suavizou-se quase imperceptivelmente. Eu sabia que aquele momento era precário. Um movimento errado poderia reacender sua raiva, ou pior ainda, atrair a punição do Alfa por minha presunção em abordar o príncipe tão diretamente. Leo. A voz do Alfa Darius cortou a tensão. Volta para o meu lado. O rapaz hesitou, os olhos ainda fixos nos meus. Naquele momento suspenso, vi além da sua raiva a criatura ferida por baixo, uma criança cuja mãe tinha partido, cujo pai era distante, cujo mundo tinha sido definido pelo abandono. Reconheci essa dor porque também vivia em mim. Uma velha companheira que tinha moldado os contornos da minha existência desde que os meus pais tinham morrido numa disputa territorial quando eu era pouco mais velho do que Léo era agora. Tudo bem ficar com raiva, sussurrei baixo o suficiente para que só ele pudesse ouvir. Mas não está tudo bem ficar assim para sempre. Depois de um tempo, isso se torna pesado. Algo brilhou nos seus olhos, talvez incompreensão, mas uma espécie de curiosidade relutante. Então ele se virou e voltou para o seu pai, embora o seu habitual pisar forte tivesse sido substituído por um passo mais moderado. O Alfa Darius olhou para mim com uma intensidade que me fez arrepiar. Irá apresentar-se ao comandante Beta Thorne para uma missão na fronteira, disse ele finalmente. Esteja preparado para partir ao amanhecer de amanhã. Inclinei a cabeça em sinal de reconhecimento, sentindo um alívio por minha interação com o príncipe não ter me rendido uma punição. Ao endireitar-me, avistei um homem mais velho parado um pouco atrás do Alfa. Seu conselheiro, a julgar pelas marcas cerimoniais em suas vestes, o homem me estudava com um interesse calculista que me causou um arrepio na espinha. A reunião está encerrada, anunciou Alfa Darius, e a multidão começou a dispersar-se, com conversas a surgirem como o zumbido de abelhas perturbadas. Virei-me para sair, ansioso por me preparar para a viagem do dia seguinte, quando uma voz fraca se destacou do barulho. Espere! O príncipe Léo tinha se afastado novamente do pai e estava a alguns passos de mim. O salão ficou silencioso mais uma vez, todos os olhos se movendo entre o príncipe e o ômega a quem ele se dirigia. Não tem medo de mim, disse ele. Meia pergunta e meia acusação. Pensei cuidadosamente na minha resposta, ciente dos ouvidos atentos ao nosso redor. Tenho medo de muitas coisas, Vossa Alteza. Mas filhotes furiosos não estão entre elas. Alguns suspiros chocados ecoaram pelo salão diante da minha ousadia. Até mesmo as sobrancelhas do Alfa se ergueram ligeiramente. Mas a reação de Léo surpreendeu a todos. O canto da sua boca tremeu. Não era bem um sorriso,
mas a aproximação mais próxima que ele poderia ter conseguido em anos. Vais voltar, exigiu ele. A pergunta carregava camadas de significado que partiram o meu coração. Não vais partir como ela partiu? Eu sabia que não devia fazer promessas que não poderia cumprir. O serviço na fronteira era perigoso, e um Omega tinha poucas hipóteses contra bandidos determinados. Mas, olhando para aqueles olhos feridos, dei por mim a acenar com a cabeça. Eu voltarei, disse eu, com as palavras a parecerem um voto gravado nos meus ossos. Léo olhou para mim por um longo momento, antes de se virar e se afastar, com os ombros pequenos numa linha rígida. À medida que a multidão se dispersava, senti o peso do que acabara de acontecer a assentar sobre mim. De alguma forma, em poucos minutos, eu tinha entrelaçado o meu destino ao do filho do Alfa. Enquanto voltava para a minha pequena cabana na borda do território da matilha, a neve começou a cair mais forte, apagando as minhas pegadas quase assim que eram feitas. A floresta ao meu redor rangia e gemia sob o peso do inverno. E naquele momento, senti-me dolorosamente sozinha. O que tinha feito? Ser voluntária na patrulha de fronteira já era perigoso o suficiente, mas chamar a atenção da família real era potencialmente mortal. A minha mão tocou a bolsa de ervas no meu cinto, buscando conforto nas formas familiares dentro dela. A voz da minha avó parecia sussurrar ao vento. Às vezes, as criaturas mais quebradas são as que mais precisam de cura, pequena, e às vezes, ao curar os outros, curamos a nós mesmos. Parei na porta da minha cabana, olhando para as luzes distantes do complexo da Alcateia. Em algum lugar daquele conjunto de edifícios, um menino pequeno com olhos furiosos e um coração ferido talvez estivesse a pensar no Ômega, que não recuou diante da sua raiva. E apesar do perigo à frente, apesar do caminho incerto que agora percorria, senti um estranho lampejo de algo que não experimentava há anos. Esperança. O amanhecer surgiu relutante sobre as terras da Alcateia. Dedos pálidos de luz lutavam para atravessar as nuvens pesadas, carregadas de neve. Eu mal tinha dormido, passando a maior parte da noite a organizar os meus poucos pertences e a preparar pacotes de ervas e tinturas que poderiam ser úteis no posto fronteiriço. As minhas mãos moviam-se com falta de prática, embalando arnica seca para contusões, casca de salgueiro para dores e Airol para feridas que não fechavam. Cada pacote era uma espécie de oração, uma esperança envolta em conhecimento. A minha avó me ensinou que a cura não se resumia às propriedades das plantas, mas à intenção com que elas eram colhidas e preparadas. As suas mãos lembram o que a sua mente esquece, ela costumava dizer enquanto guiava os meus dedos pelo processo de esmagar, macerar e amarrar. Uma batida forte na minha porta me assustou do meu devaneio. O céu mal havia clareado. Era muito cedo para a minha escolta até a fronteira. Limpei as mãos nas calças gastas, movi-me cautelosamente até a porta e a abri. O comandante Beta Thorne estava na minha soleira, os ombros largos cobertos de neve fresca, a expressão tão fria quanto o ar que girava ao seu redor. Atrás dele, quase invisíveis na escuridão antes do amanhecer, esperavam 3 guerreiros, a sua respiração formando nuvens no frio intenso. Omega Ala, disse Thorne. A minha designação precedia o meu nome, como era costume ao se dirigir a pessoas de patente inferior. Houve uma mudança de planos, meu estômago se contraiu. O Alfa havia reconsiderado. Eu estava sendo punida, afinal, por minha interação com o príncipe Léo? Você é necessária na casa da matilha, ele continuou, sua voz não revelando nada de seus pensamentos. O Alfa ordena sua presença, alívio misturado com nova ansiedade. Não era punição, então, pelo menos não imediatamente. Mas uma convocação para o coração da hierarquia da matilha dificilmente era reconfortante. Agora, perguntei, olhando para os meus suprimentos parcialmente embalados. Agora, confirmou Thorne, seu tom não permitindo discussão. Traga os seus suprimentos de cura. O pedido foi inesperado o suficiente para me fazer parar. Alguém está ferido? Um lampejo de algo. Irritação, preocupação cruzou o rosto de Thorne. O príncipe Léo não está bem. O Alfa acredita que a sua abordagem única pode ser benéfica. A compreensão surgiu com uma mistura de pavor e estranha justificação. Algo tinha acontecido com o príncipe após o nosso encontro. Rapidamente reuni os meus remédios mais versáteis numa bolsa de couro, enrolei o chile da minha avó nos ombros, por boy.
Já os ombros por baixo do meu casaco gasto e segui Thorne para o frio cortante. A caminhada até a casa da alcateia foi feita em silêncio, a nossa pequena procissão movendo-se pelo povoado adormecido como fantasmas. A neve fresca abafava os nossos passos e, à distância, ouvi o uivo triste de um lobo em patrulha, um som que sempre despertava algo primitivo e solitário dentro de mim. O meu lobo, calmo e submisso como convinha a um ômega, uivou suavemente em resposta. A casa da alcateia erguia-se diante de nós, uma estrutura extensa de pedra e madeira que existia há gerações. Cada alfa acrescentava quartos e alas, até que ela se parecia mais com uma pequena fortaleza do que com uma casa. Uma luz quente se espalhava pelas janelas espalhadas, um contraste nítido com o amanhecer azul e alegre. Fomos conduzidos por entradas laterais e corredores de serviço, um lembrete do meu status, apesar da convocação do alfa. O interior da casa da alcateia era quente a ponto de causar desconforto depois do frio intenso lá fora. Aromas ricos de resina de pinheiro, fumo de madeira e algo distintamente alfa, um almíscar dominante e poderoso, enchiam as minhas narinas. Os meus instintos ômega me levavam à submissão, cabeça baixa, ombros curvados, tornando-me menor na presença de um domínio tão avassalador. Mas a voz da minha avó ecoava na minha memória. Fica direito, pequenino. Ser um ômega não significa ser nada. Endireitei a coluna quando nos aproximamos de uma pesada porta de madeira, guardada por dois guerreiros impassíveis. Thorne acenou para eles, e um abriu a porta sem dizer nada, revelando o que parecia ser os aposentos do príncipe. O quarto estava um caos. Os móveis estavam virados, a roupa de cama rasgada e espalhada pelo chão. O cheiro de angústia e raiva pairava pesado no ar, fazendo os meus olhos lacrimejarem ligeiramente. E no meio de tudo isso, o Alfa Darius estava de braços cruzados, olhando para uma pequena figura trêmula, encolhida no canto. O príncipe Léo havia se transformado parcialmente, preso entre suas formas humana e de lobo, como acontece com os filhotes de lobisomens não treinados. Pelos brotavam de seus braços e rosto, seus dentes alongavam-se em pontas caninas, seus olhos brilhavam com a luz âmbar do lobo. Ele rosnava, um rugido contínuo de ameaça e medo. Ela está aqui, anunciou Thorne, empurrando-me ligeiramente para a frente. O alfa virou-se com uma expressão cautelosa no rosto. De perto, pude ver o cansaço gravado em torno dos seus olhos, o peso da liderança e da paternidade visivelmente sobre ele. Ômega, reconheceu ele. O meu filho está inacessível desde a Assembleia. Ele recusa-se a comparecer e não dorme. A sua transformação parcial persiste há horas, o que é perigoso para alguém tão jovem. Eu acenei com a cabeça, compreendendo a gravidade da situação. Os jovens metamorfos podiam ficar presos entre as formas se o sofrimento emocional desencadeasse uma transformação descontrolada. As consequências podiam ser graves. Deformidade física, deficiência mental, ou pior. Posso aproximar-me dele, Alfa? Perguntei, mantendo a voz suave e calma. Alfa Darius afastou-se num gesto que era tanto uma permissão como um desafio. Os outros ocupantes da sala, um atendente com ar nervoso, outro guerreiro beta e um homem mais velho que reconheci como o conselheiro do Alfa da Assembleia, observavam com vários graus de ceticismo e curiosidade. Coloquei a minha mala no chão e movi-me lentamente em direção a Léo, sem fazer movimentos bruscos. O seu rosnado intensificou-se à medida que me aproximava, e o seu pequeno corpo encolheu-se ainda mais contra a parede. Olá, novamente, Príncipe Léo, disse, parando a uma distância respeitosa. Parece que estás a ter uma manhã difícil. Vai-te embora, rosnou ele, as palavras distorcidas pela sua boca parcialmente transformada. Não posso fazer isso, respondi honestamente. O teu pai pediu a minha ajuda e eu prometi que voltaria. Eu cumpro as minhas promessas. O seu rosnado vacilou ligeiramente, com uma expressão de confusão a surgir no seu rosto. Abaixei-me para me sentar de pernas cruzadas no chão, deliberadamente tornando-me menor e menos ameaçadora. Sabes, a minha avó disse-me que ficar preso entre duas formas é como usar um casaco que é apertado em alguns lugares e largo em outros. Os olhos âmbar de Léo fixaram-se em mim com interesse suspeito. Sabias que os lobos têm uma pelagem especial que os humanos não têm? Continuei conversando. 2 camadas, uma subpelagem macia e pelos mais grossos por cima.
É por isso que às vezes dá comichão quando se começa a transformar. O rosnado do príncipe cessou, embora a sua respiração continuasse rápida e superficial. Vou tirar uma coisa da minha bolsa, disse-lhe, movendo-me muito lentamente enquanto alcançava a minha sacola. É só óleo de pinheiro. Pode ajudar com a comichão. Abri um pequeno frasco, deixando o aroma forte e limpo do pinheiro encher o ar entre nós. As narinas de Léo dilataram-se ao sentir o cheiro familiar. O mesmo aroma que ele comentara no nosso primeiro encontro. Cheiras a floresta, murmurou ele com a voz um pouco mais humana agora. Sim, concordei. A floresta é onde me sinto mais segura. Onde te sentes mais seguro, príncipe Léo? A pergunta pareceu apanhá-lo de surpresa. A sua testa franziu-se e, por um momento, os pelos do seu rosto recuaram ligeiramente. Em lado nenhum, disse ele finalmente. A palavra carregava um peso que nenhuma criança deveria suportar. O meu coração doía por ele. Este menino pequeno com o título de príncipe e a herança emocional de um pauper. Eu entendo, disse suavemente. Quando os meus pais morreram, também me senti assim. Como se não houvesse mais nenhum lugar seguro no mundo. Algo na postura de Léo mudou, um relaxamento sutil, uma redução das defesas. Os teus pais morreram, acenei com a cabeça. Quando eu tinha 9 anos, houve uma disputa territorial com uma alcateia vizinha. Eles estavam a defender as nossas fronteiras, como tu vais fazer, disse Léo, a sua voz subitamente aguda com uma nova ansiedade. Os pelos dos seus braços eriçaram-se visivelmente. Sim, admiti, não vendo sentido em mentir. Mas sou muito boa em me manter segura e prometi que voltaria. Lembras-te? Os olhos do príncipe estreitaram-se. Ela também prometeu. Ela mentiu. Não precisei de esclarecimentos para saber que ele se referia à sua mãe. A ferida do abandono dela ainda estava aberta, ainda sangrava em todas as interações que Léo tinha com o mundo, especialmente com mulheres. Eu não sou ela, disse simplesmente. Só posso falar por mim mesma e não faço promessas levianamente. Léo estudou-me com uma intensidade que parecia além da sua idade. Lentamente, quase imperceptivelmente, as suas feições começaram a voltar ao normal. O pelo recuou e os dentes voltaram ao tamanho normal. Posso mostrar-te uma coisa? Perguntei, pegando novamente na minha bolsa. Ele acenou com a cabeça, a curiosidade superando a cautela. Tirei uma pequena escultura de madeira de um lobo, desgastada por anos de uso. A minha avó fez isto para mim depois que os meus pais morreram. Ela disse-me para segurá-lo quando me sentisse com medo ou sozinha, e para lembrar que os lobos nunca estão realmente sozinhos, porque carregam a sua alcateia no coração. Os olhos de Léo fixaram-se na escultura, a sua expressão indecifrável. Após um momento de hesitação, estendi-o para ele. Gostaria de segurá-lo? A sua mão, agora totalmente humana, estendeu-se timidamente. Quando os seus dedos se fecharam em torno da escultura, vi os seus ombros relaxarem, como se algum fardo invisível tivesse aliviado momentaneamente. É quente, disse ele, parecendo surpreendido. A madeira retém o calor das mãos que a tocam, expliquei. A minha avó dizia que é por isso que as coisas de madeira às vezes parecem vivas. Léo virou a escultura nas palmas das mãos, traçando as curvas e linhas simples com os dedos pequenos. Isso ajudou quando estavas com medo? Ajudou, respondi com sinceridade. Não porque é mágico, mas porque me lembrou que alguém se importava o suficiente para fazer isso por mim, que eu não estava realmente sozinha. Os olhos do príncipe se ergueram para os meus, e neles vi o primeiro frágil broto de confiança a criar raízes. Posso ficar com ela até você voltar? O pedido me pegou de surpresa. A escultura era uma das minhas poucas conexões tangíveis com a minha avó. Um talismã que me acompanhou em inúmeras noites escuras e dias difíceis. Mas olhando para o menino à minha frente, com sua vulnerabilidade tão cuidadosamente escondida sob camadas de raiva e mágoa, não pude recusar. Sim, disse eu, até eu voltar. Alguém pigarreou atrás de nós e eu virei-me para encontrar o Alfa Darius a observar a troca de palavras com uma expressão que eu não conseguia interpretar. Eu quase tinha esquecido que tínhamos uma audiência. O menino parece acalmado, disse o conselheiro mais velho, seus olhos perspicazes movendo-se entre Léo e eu com interesse calculista. Talvez os serviços da Omega na fronteira possam ser adiados. Alfa Darius considerou isso por um momento. Não, disse ele finalmente. Precisamos de curandeiros nos postos avançados. E ela se ofereceu voluntariamente.
O seu olhar se voltou para mim. Você partirá como planejado, mas voltará para verificar como está o meu filho em uma semana. Não era um pedido, mas uma ordem dada com todo o peso da autoridade alfa. Inclinei a cabeça em reconhecimento, mesmo com a minha mente a mil com as implicações. Viagens semanais entre o posto avançado da fronteira e a casa da alcateia eram incomuns e potencialmente perigosas, especialmente para uma ômega viajando sozinha. Pai, a voz de Léo, baixa, mas firme, quebrou o silêncio. Quero que ela me ensine sobre plantas. Quando ela voltar, as sobrancelhas do Alfa se ergueram em surpresa. Seu filho havia demonstrado pouco interesse em aprender qualquer coisa com alguém nos últimos anos, preferindo o isolamento e as birras à educação. Vamos discutir isso, respondeu ele, o que não era nem um acordo nem uma recusa. Os dedos de Léo apertaram o lobo de madeira. Ela prometeu voltar. Algo passou pelo rosto do Alfa. Dor, talvez, ou reconhecimento. Sim, disse ele baixinho. Então ela voltou. Levantei-me, sentindo que a crise imediata havia passado e que a minha presença não era mais necessária. Com a sua permissão, Alfa, devo me preparar para partir. Ele acenou com a cabeça. O comandante Thorne irá acompanhá-lo até a patrulha de fronteira. Esteja pronta dentro de 1 hora. Enquanto eu pegava na minha mala, Léo moveu-se repentinamente, atravessando a distância entre nós, para colocar algo na minha mão. Olhei para baixo e vi um pequeno botão prateado, provavelmente arrancado de uma das suas jaquetas cerimoniais durante a sua fúria anterior. Para que se lembre de voltar, disse ele ferozmente, os seus olhos desafiando-me a recusar. Fechei os dedos em torno do botão, sentindo o seu peso, físico e simbólico. Não me esquecerei, prometi, enquanto Thorne me conduzia para fora do quarto. Olhei para trás e vi Léo a observar-me partir, o lobo de madeira agarrado com força na sua pequena mão. Naquele momento, de pé entre os destroços do seu quarto, com a minha escultura como seu único conforto, ele parecia o que realmente era por baixo do título e das birras. Uma criança, ferida e carente, tal como todos nós. Lá fora, a neve tinha começado a cair novamente. Flocos grossos que derretiam na minha pele como lágrimas. O botão prateado pressionava-se a minha palma, frio e sólido. Uma promessa que eu não tinha certeza se poderia cumprir, mas que eu queria desesperadamente honrar. A fronteira aguardava com todos os seus perigos e incertezas. Mas, de alguma forma, a ideia de um menino pequeno a contar os dias até ao meu regresso fez com que a viagem que tinha pela frente parecesse menos um fim e mais um começo. O posto fronteiriço era um conjunto austero de estruturas de madeira amontoadas contra a encosta da montanha, como crianças assustadas à procura de proteção contra uma tempestade. Após 3 dias de viagem árdua por florestas cobertas de neve, a visão de fumo a subir das chaminés de pedra deveria ter sido acolhedora. Em vez disso, quando o nosso pequeno grupo se aproximou, senti o peso de olhares atentos e julgamentos tácitos. Lar, doce lar, murmurou Thorne, com a respiração a formar nuvens no ar gelado. Ele tinha sido taciturno durante toda a viagem, falando apenas quando necessário, com uma atitude que deixava claro que escoltar um Omega estava abaixo da sua posição. O portão do posto avançado, pouco mais do que uma barreira de madeira reforçada, rangeu ao abrir-se a nossa aproximação. Um Beta-Guard envelhecido acenou para Thorne antes de seu olhar cair sobre mim. Curiosidade e desprezo disputavam sua expressão. Esta é a curandeira? Perguntou ele, sem se dar ao trabalho de se dirigir diretamente a mim. Omega, confirmou Thorne. Ordens do Alfa. Algo em seu tom de voz me fez olhar para ele com severidade. Havia mais a ser comunicado do que o simples fato da minha designação. Eu tinha assumido que estava ali apenas porque me tinha voluntariado, mas a troca sutil entre os homens sugeria o contrário. O complexo, além do portão, estava cheio de atividade, apesar do frio intenso. Guerreiros em peles de inverno moviam-se com determinação entre os edifícios, alguns carregando armas, outros transportando suprimentos. O cheiro de lobos alfa e beta pairava pesado no ar, fazendo meus instintos ômega se agitarem com consciência. Eu era claramente uma minoria aqui. Talvez a única ômega em todo o posto avançado. A cabana de cura, disse Thorne, apontando para uma pequena estrutura ligeiramente afastada das outras. Você vai trabalhar lá. E dormir também.
Acenei com a cabeça, ajustando a alça da minha mochila que estava a magoar o meu ombro. Depois de dias de viagem, os meus músculos doíam de cansaço e o meu estômago roncava de fome. Mas eu sabia que não devia reclamar ou pedir para descansar. Esperava-se que os omegas servissem sem reclamar, aceitando com gratidão qualquer acomodação que lhes fosse oferecida. Há 3 feridos lá dentro, continuou Thorne, já se virando para sair. A patrulha de fronteira encontrou bandidos há 2 dias. Nada que ameace a vida, mas a infecção está a se espalhar. Espere, eu disse, minha voz mais aguda do que eu pretendia. Thorne parou, suas sobrancelhas se levantando em surpresa com meu tom. Preciso de saber no que estou a me meter. Quantos renegados? Que tipo de ataques? Alguém morreu? O comandante me estudou por um momento, como se reavaliasse seu julgamento inicial. 5 renegados avistados na última semana. 3 atacaram. Ferimentos, principalmente com garras. Uma mordida no ombro. Nenhuma baixa do nosso lado. Ele fez uma pausa e acrescentou com satisfação sombria. 2 renegados não vão incomodar mais ninguém. Absorvi essa informação, catalogando mentalmente os suprimentos de que precisaria. E o que não está a me dizer? Perguntei baixinho. Por que estou realmente aqui? A expressão de Thorne endureceu. Está aqui porque se ofereceu, Omega, e porque o Alpha ordenou. Mas havia algo evasivo no seu olhar que confirmou as minhas suspeitas. Estava a faltar-me uma parte do quadro geral. Apresente-se ao Capitão Nolan quando tiver tratado dos feridos, disse ele, terminando a conversa e afastando-se em direção ao que parecia ser o edifício de comando. Deixado sozinho, respirei fundo, concentrando-me antes de me aproximar da cabana de cura. O cheiro a sangue e doença chegou-me antes mesmo de eu empurrar a porta, metálico e azedo, com um toque forte de medo. Lá dentro, 3 homens estavam deitados em camas estreitas, com rostos marcados pela dor. 2 estavam conscientes, olhando para mim com olhos cansados quando entrei. O terceiro, um jovem beta com um ferimento feio visível no ombro exposto, se revirava em um sono febril. Você é o curandeiro? Perguntou um dos homens conscientes, um alfa pelo cheiro, apoiando-se nos cotovelos e fazendo uma careta com o esforço. Sim, respondi, pousando a minha mala e lavando as mãos na bacia fornecida. A água estava fria, mas agradeci a sensação de frio na minha pele. Ajudou-me a concentrar-me. Preciso de examinar cada um de vocês. Disseram que iriam enviar uma curandeira de verdade, murmurou o alfa, olhando para o meu corpo esguio e meu status de ômega com ceticismo óbvio. Encarei seu olhar com firmeza enquanto secava as mãos. Garanto que sou bem real. O segundo paciente consciente, um beta mais velho com fios grisalhos nas têmporas, soltou uma risada curta. Ela tem espírito, Rafe, dê uma chance a ela antes de começar a reclamar. Aproximei-me primeiro do jovem beta febril, pois a sua condição parecia mais urgente. A ferida da mordida no ombro tinha sido limpa, mas maltratada, permitindo que a infecção se instalasse. A pele ao redor dos pontos estava vermelha e quente ao toque. Ele gemeu quando os meus dedos sondaram suavemente a área. Há quanto tempo ele está com febre? Perguntei, já pegando nos meus suprimentos. Desde ontem à noite, respondeu o beta mais velho. Devon só está na patrulha há 2 meses. Primeira lesão grave, concordei com a cabeça, desembalando ervas secas, ligaduras limpas e a pequena coleção de tinturas que eu havia preparado antes de sair. Preciso de água quente e panos limpos, disse sem levantar os olhos do meu trabalho. E alguém precisa segurá-lo enquanto eu limpo a ferida. Vai ser doloroso. Para minha surpresa, os 2 homens conscientes se moveram para ajudar sem discutir. O Alpha Rafe, apesar do seu ceticismo inicial, mancou até o pequeno fogão para aquecer água, enquanto o beta mais velho se posicionou para ajudar a segurar Devon quando necessário. Trabalhei metodicamente, primeiro criando uma pasta de irow, alho e resina de pinheiro para extrair a infecção, depois preparando um chá de casca de salgueiro e egonia para baixar a febre. Enquanto as minhas mãos se moviam, falei suavemente com Devon, explicando o que estava a fazer, mesmo que ele estivesse com febre alta demais para entender. És boa nisto, observou o beta mais velho, enquanto eu limpava cuidadosamente a ferida. Onde aprendeste? A minha avó, respondi, sem dar mais detalhes. Quanto menos esses guerreiros soubessem sobre mim, melhor.
Partilhar detalhes pessoais criava conexões, e conexões criavam vulnerabilidades. Eu já tinha cometido esse erro com o príncipe Léo, permitindo que a emoção se sobrepusesse à cautela. A ideia do jovem príncipe causou-me uma pontada no peito. Será que ele ainda andava com o meu lobo de madeira? Será que tinha voltado às suas birras e raiva? Ou será que a nossa breve ligação tinha feito diferença? E por que é que isso era tão importante para mim? A pensar em casa, perguntou o Beta, demasiado perspicaz para o meu conforto. Abanei a cabeça, concentrando-me novamente na minha tarefa, a pensar em vias de infecção. Segurem-no com firmeza agora, gritou Devon enquanto eu limpava a parte mais profunda da ferida, o seu corpo tentando instintivamente escapar da dor. Os outros homens mantiveram-no firme enquanto eu trabalhava, os seus olhos observando cada movimento meu com respeito crescente. Quando terminei de tratar os 3 pacientes, Rafe tinha cortes nas costelas. O Beta mais velho, cujo nome eu descobri ser Morris, tinha um pulso torcido e pequenos cortes. O curto dia de inverno estava a dar lugar à escuridão precoce. As minhas costas doíam por estar curvadas sobre CS e a fome roía meu estômago com mais insistência. Você deveria comer, disse Morris enquanto eu lavava as mãos novamente. A Kitchen Hut é aquela com a porta vermelha. Diga a eles que fui eu quem te enviou. Acenei com a cabeça, agradecido. Vou verificar o Devon novamente antes de dormir. Faça-o beber o chá sempre que acordar, mesmo que sejam apenas alguns goles. Ao sair, fiquei impressionado com a queda brusca da temperatura com o anoitecer. O ar estava frio e cortante. Cada respiração era dolorosa nos meus pulmões. Estrelas começavam a aparecer no céu escuro, duras e brilhantes como cristais de gelo. A cozinha era quente e aromática, com o cheiro de algum tipo de guisado. As conversas pararam brevemente quando entrei, olhares curiosos observando meu cabelo claro, meu corpo esguio e meu inconfundível cheiro de ômega. Mantive os olhos baixos, dirigindo-me para a grande panela a borbulhar sobre o fogo. És a nova curandeira? Uma mulher de ombros largos, com uma trança prática e aroma beta, olhou-me de cima a baixo sem se preocupar em disfarçar a sua avaliação. Sim, respondi simplesmente. O Morris enviou-me para buscar comida. Ela acenou com a cabeça, servindo uma porção generosa de guisado numa tigela de madeira. Senta-te onde quiseres. Coma enquanto está quente. Encontrei um lugar no final de uma longa mesa, longe dos principais grupos de guerreiros. O guisado era simples, mas saudável. Veado, tubérculos e cevada selvagem. Depois de dias a comer rações de viagem, parecia um banquete. Estava a meio da refeição quando uma sombra caiu sobre a mesa. Olhando para cima, dei por mim diante de um alfa alto e imponente, com uma cicatriz a dividir a sobrancelha esquerda. As insígnias do seu uniforme identificavam-no como o Capitão Nolan, o comandante do posto avançado que Thorne tinha mencionado. Omega Arara, disse ele, o meu nome mais como um reconhecimento do que como uma saudação. Venha comigo quando terminar. Não foi um pedido. Engoli a boca cheia de guisado e acenei com a cabeça. O apetite diminuiu repentinamente. Quando o capitão se afastou, forcei-me a comer o resto rapidamente. Sabia que precisava de forças para o que quer que estivesse por vir. Lá fora, Nolan estava à espera, a sua respiração visível no ar gelado. Sem falar, começou a caminhar em direção à cerca do perímetro, claramente esperando que eu o seguisse. O complexo estava mais silencioso agora, a maioria dos habitantes buscando calor dentro de casa enquanto a noite se instalava completamente sobre as montanhas. Você tratou dos feridos? Perguntou Nolan quando chegamos a uma seção da cerca com vista para a floresta escura além. Sim, a infecção do Capitão Devon me preocupa, mas ele deve melhorar pela manhã se as ervas funcionam. Nolan perguntou quando chegamos a uma seção da cerca com vista para a floresta escura além. Sim, a infecção do Capitão Devon preocupa-me, mas ele deve melhorar pela manhã se as ervas funcionarem como esperado. Nolan acenou com a cabeça, o olhar fixo na trepadeira. Ótimo. Precisamos de todos os combatentes prontos para a batalha. Esperei, sentindo que havia mais nesta conversa do que um relatório sobre o estado dos feridos. O que o Alpha Darius lhe disse sobre a sua missão aqui? Ele perguntou finalmente, virando-se para estudar o meu rosto. Apenas que eram necessários curandeiros nos postos fronteiriços, respondi com cuidado. Que bandidos tinham sido avistados em números crescentes.
A expressão do capitão permaneceu impassível, mas algo em seu cheiro mudou. Um sutil aguçamento que meus sentidos ômega registraram como preocupação. O que não lhe foi dito, capitão? Perguntei, ecoando minha pergunta anterior a Thorne. A boca de Nolan se contraiu. Estes não são bandidos comuns. Eles são organizados, coordenados e têm como alvo específico as fraquezas nas nossas defesas fronteiriças. Um arrepio que nada tinha a ver com a noite de inverno subiu pela minha espinha. Acha que alguém está a passar-lhes informações? Eu sei que alguém está, disse ele com severidade. O que eu não sei é quem. A compreensão surgiu com fria clareza. E é por isso que estou aqui. Um ômega de fora das patrulhas regulares da fronteira. Alguém sem lealdades ou conexões com ninguém neste posto avançado. Nolan inclinou ligeiramente a cabeça, confirmando a minha dedução. O Alpha, sua Alpha acredita que a sua perspectiva única pode perceber coisas que outros não perceberiam. Ele quer que eu espie os seus próprios guerreiros, disse eu secamente. Ele quer que você ajude a proteger esta matilha. Nolan corrigiu com um tom de firmeza na voz, incluindo o seu filho. Se estas fronteiras caírem, os renegados não vão parar nos postos avançados. Eles vão avançar diretamente para o coração do nosso território. A menção ao príncipe Léo despertou algo protetor dentro de mim. A imagem do seu rosto pequeno, vulnerável apesar da máscara de raiva, passou pela minha mente. Pensei no botão de prata no meu bolso, a sua promessa de que eu voltaria. Por que eu? Perguntei, embora estivesse a começar a entender. Por que não enviar um dos seus guerreiros de confiança disfarçado? Porque ninguém repara num ômega. Nolan disse sem rodeios. Os guerreiros falam livremente ao seu redor, assumindo que está focado apenas nas suas tarefas de cura. Pode mover-se pelo posto avançado sem levantar suspeitas. A avaliação era pragmática, sem sentimentalismos e totalmente precisa. A minha invisibilidade, a qualidade que definia a minha existência dentro da Alcateia, era agora o meu maior trunfo. O que eu estou procurando exatamente? Perguntei, aceitando a missão não verbalizada. Comportamentos incomuns, guerreiros que fazem muitas perguntas sobre os horários das patrulhas. Qualquer um que saia do complexo sozinho, especialmente à noite, comunicações com pessoas de fora. O olhar de Nolan agora era penetrante. Você se reportará apenas a mim, e somente quando pudermos conversar em particular, como agora. Acenei com a cabeça, o peso dessa missão secreta assentando pesadamente sobre os meus ombros, juntamente com as minhas tarefas de cura. E quando voltei para ver como estava o príncipe Léo, uma surpresa passou pelo rosto de Nolan. Você vai voltar para a casa da matilha? Ordens do Alfa, expliquei. Daqui a 5 dias. O príncipe respondeu-me e a compreensão surgiu nos olhos de Nolan. Ah, os rumores sobre o estado do rapaz chegaram até aqui. Dizem que ele está incontrolável desde que a mãe dele partiu. Ele está a sofrer. Respondi simplesmente, sem querer trair ainda mais a vulnerabilidade de Léo ao discutir o seu comportamento. O capitão olhou para mim com novo interesse. Formaste uma ligação com o filho do Alfa. Não era uma pergunta, mas respondi na mesma, com hesitação. Ele é muito desconfiado. Com razão, murmurou Nolan, o seu tom sugerindo que ele sabia mais sobre a partida da antiga Luna do que a maioria. Antes que eu pudesse questioná-lo, ele continuou. O seu regresso à casa da Alcateia pode servir a 2 propósitos, então. Relate-me as suas observações antes de partir. Com isso, ele virou-se para sair, claramente considerando a nossa conversa encerrada. Mas uma pergunta queimava na minha mente, uma que eu precisava responder antes de me comprometer totalmente com este jogo perigoso de observação e segredos. Capitão, chamei-o. Ele parou olhando para trás por cima do ombro. O que acontece ao traidor quando é descoberto? A expressão de Nolan endureceu. Justiça alfa, disse ele simplesmente, e as 2 palavras carregavam todo o peso de uma sentença de morte. Deixado sozinho junto à cerca, olhei para a floresta escura, tentando imaginar quem entre os guerreiros que conhecera hoje poderia estar a trair o seu bando. O que poderia levar alguém a tal traição? Dinheiro, vingança, amor? Todas pareciam motivações possíveis, todas igualmente perigosas. O botão prateado no meu bolso pareceu-me subitamente mais pesado. Tirei-o, passando o polegar pela sua superfície fria. O rosto do príncipe Léo apareceu novamente na minha mente, com a sua exigência feroz a ecoar. Então lembra-te de voltar.
Eu tinha feito uma promessa a uma criança ferida. E agora tinha aceitado uma missão que poderia tornar impossível cumprir essa promessa. Se eu identificasse o traidor, eles hesitariam em eliminar uma testemunha ômega incômoda. Se eu não conseguisse encontrá-lo, o Alfa me responsabilizaria quando o próximo ataque acontecesse. O vento noturno trazia o uivo de um lobo solitário vindo de algum lugar profundo na floresta. Não era um membro da matilha, mas algo selvagem e separado. O som ressoou dentro de mim, tocando uma corda de reconhecimento. Eu sempre fui o estranho, o ômega órfão, existindo à margem da vida da matilha. Agora, essa mesma marginalidade me colocava no centro da política e do perigo da matilha. Fechei o punho em torno do botão de Léo, sentindo suas bordas pressionarem a palma da minha mão. O que quer que viesse a seguir, eu enfrentaria com a mesma força silenciosa que me sustentava desde a morte dos meus pais. Eu observaria. Eu iria me curar e, de alguma forma, voltaria para a casa da matilha, onde um menino com problemas de confiança e um lobo de madeira estavam à minha espera. Enquanto voltava para a cabana de cura para verificar a febre de Devon, flocos de neve começaram a cair, suaves e silenciosos como segredos. O posto avançado ficara silencioso, com os guerreiros a retirarem-se para os quartéis e postos de guarda. Apenas sombras ocasionais movendo-se entre os edifícios perturbavam a quietude da noite. Uma dessas sombras chamou a minha atenção. Uma figura saía da cabana de comando em direção aos estábulos, movendo-se com deliberada discrição. Parei, observando enquanto ela olhava furtivamente ao redor antes de desaparecer lá dentro. O meu coração acelerou. Seria algo inocente? Um guerreiro designado para o serviço noturno nos estábulos ou algo mais sinistro? Deveria reportar imediatamente a Nolan? Ou estaria a haver traição onde não havia? Antes que pudesse decidir, a porta do estábulo se abriu novamente e a figura emergiu, conduzindo um cavalo selado. A luz fraca que se espalhava por uma janela próxima, vislumbrei o rosto do guerreiro. Rafe, o alfa que eu havia tratado mais cedo naquele dia. As suas costelas feridas deveriam tornar a cavalgada dolorosa, se não impossível. Enquanto ele conduzia o cavalo em direção a um pequeno portão lateral, tomei a minha decisão. Mantendo-me nas sombras, segui-o. Os meus passos leves, silenciosos na neve fresca. O jogo tinha começado, mais cedo do que o esperado e com apostas mais altas do que eu imaginava. E em algum lugar, a quilômetros de distância, um príncipe segurava um lobo de madeira e contava os dias até o meu regresso. Apertei-me contra a parede de madeira áspera dos estábulos, com o coração a bater forte no peito, quando Rafe olhou na minha direção. Será que ele me tinha sentido? O meu odor ômega era naturalmente mais fraco do que o dos alfas ou betas, e o vento predominante o levava para longe dele. Mas guerreiros experientes desenvolviam instintos apurados para perceber quando estavam a ser observados. Após um momento tenso, Rafe se virou, conduzindo o seu cavalo pelo pequeno portão lateral. Esperei até que ele desaparecesse entre as árvores antes de me mover. Segui-lo diretamente seria tolice. As minhas habilidades de rastreamento eram mínimas, e a floresta à noite era traiçoeira, mesmo para aqueles que estavam familiarizados com ela. Em vez disso, entrei nos estábulos procurando informações de um tipo diferente. O prédio estava quente com os corpos de uma dúzia de cavalos, a sua respiração suave e movimentos ocasionais criando um ritmo calmante na escuridão. Movi-me cuidadosamente entre as baias até chegar àquela que o cavalo de Rafe ocupava. Os arreios e suprimentos do cavalo poderiam me dizer algo sobre as suas intenções, a duração prevista da viagem, o seu propósito, o seu destino. Uma pequena lanterna estava pendurada num gancho próximo. Acendia, mantendo a chama baixa, e examinei o estábulo. À primeira vista, nada parecia fora do normal, sem alforjes abandonados ou suprimentos esquecidos. Mas quando me ajoelhei para verificar a cama de palha, meus dedos encontraram algo pequeno e duro. Levantando-o para a luz, vi que estava segurando uma ficha de madeira entalhada com um símbolo desconhecido. 3 traços cruzados por uma única linha diagonal. Guardei a ficha rapidamente no bolso, apaguei a lanterna e voltei para a cabana de cura. Fosse o que fosse que Rafe estivesse fazendo, eu precisava de mais informações antes de levar as suspeitas ao Capitão Nolan. Uma única viagem noturna e uma ficha misteriosa não eram prova de traição.
A febre de Devon tinha baixado quando fui vê-lo. O seu sono agora era tranquilo, em vez de atormentado. Morris estava lá acordado, observando-me com olhos curiosos, enquanto eu preparava um novo cataplasma para a ferida do jovem Beta. Rondas noturnas? Ele perguntou, num tom coloquial, mas com um olhar perspicaz. Acenei com a cabeça, mantendo o foco na minha tarefa. A infecção não espera por ninguém. Vi-te a conversar com o capitão há pouco, continuou Morris. Ele pode ser intimidante no início, mas Nolan é justo. Um dos melhores líderes sob quem já servi. Eu emiti um som evasivo, imaginando se aquilo era uma conversa inocente ou uma sondagem sutil. Morris estava no posto avançado há mais tempo do que a maioria. Ele conhecia as rotinas, as personalidades, as potenciais fraquezas na segurança. Há quanto tempo está aqui? Perguntei, trocando o curativo no ombro de Devon com movimentos suaves. 3 anos neste inverno, respondeu Morris. Mais tempo do que a maioria. Os lobos jovens ficam inquietos nas fronteiras. Preferem rotações de volta aos territórios centrais, onde há mais ação do tipo agradável. Ele sorriu, depois estremeceu quando o movimento puxou um corte na sua bochecha. E o Rafe? Ele parece intenso. Morris riu, um alfa de corpo e alma. Ambicioso também. Ofereceu-se para o serviço de fronteira para chamar a atenção do alfa. Quer uma posição na guarda interna, eventualmente. Interessante. A ambição pode ser um motivador poderoso tanto para a lealdade quanto para a traição. E é provável que ele consiga. O Beta deu de ombros. Difícil dizer. Ele é habilidoso em combate, mas falta-lhe paciência. Faz inimigos tão facilmente quanto aliados. Terminei com Devon e passei a verificar o pulso enfaixado de Morris. Algum inimigo em particular? Algo no meu tom de voz deve tê-lo alertado, porque a expressão de Morris ficou mais severa. Por quê? Interesse em Rafe, Ômega. Mantive meu rosto cuidadosamente neutro. Ele foi meu primeiro paciente aqui. Gosto de entender aqueles que curo. Morris me estudou por mais um momento antes de relaxar. Bem, ele e o Capitão Nolan tiveram as suas divergências, principalmente diferenças estratégicas. Rafe prefere patrulhas mais agressivas, avançando mais profundamente em território neutro. Nolan é mais cauteloso. Esta informação juntou-se às minhas observações como peças de um puzzle. Não o suficiente para formar uma imagem completa, mas sugestiva da forma e do padrão. Se Rafe discordava da estratégia defensiva de Nolan, será que ele tomaria o assunto nas suas próprias mãos? Ou pior, aliaria-se a forasteiros para forçar uma postura mais agressiva? Descanse agora, disse a Morris, terminando o meu exame. A erva deve ajudar com a dor. Quando me acomodei no meu próprio catre estreito no canto da cabana de cura, o sono fugiu de mim. A ficha de madeira pressionava a minha coxa através do tecido do meu bolso. A sua presença era um lembrete constante do jogo perigoso em que eu tinha entrado. Pensei no príncipe Léo, na promessa silenciosa codificada no seu botão de prata. Mais 5 dias até eu o ver novamente, se sobrevivesse à crescente intriga à minha volta. Os 4 dias seguintes passaram num borrão de tarefas de cura e observação cuidadosa. Tratei feridas, misturei remédios e ouvi. Sempre ouvia as conversas que fluíam à minha volta. Como o Capitão Nolan havia previsto, o meu estatuto de Ômega tornava-me quase invisível aos olhos dos guerreiros. Eles falavam livremente na minha presença, discutindo horários de patrulha, queixas pessoais e política do posto avançado. Rafe voltou antes do amanhecer na manhã seguinte à sua misteriosa viagem, entrando pelo portão lateral como se nunca tivesse saído. Se alguém notou a sua ausência, não deu indícios disso. Ele evitou a cabana de cura, as suas feridas aparentemente causando-lhe menos preocupação do que quaisquer missões secretas que ocupavam as suas noites. Observei mais 3 excursões noturnas. Não apenas Rafe, mas 2 outros guerreiros cujos nomes descobri serem Kenny e Jared. Partiram separadamente, com horas de diferença, mas os seus movimentos furtivos partilhavam a mesma discrição cuidadosa, a mesma atenção em evitar os postos de guarda. Na 4ª noite, finalmente aproveitei a oportunidade para falar em privado com o Capitão Nolan. Encontrei-o sozinho na cabana de comando, depois de a maioria do posto avançado se ter retirado. Tem algo para relatar, disse ele, sem levantar os olhos do mapa estendido à sua frente. Coloquei a ficha de madeira sobre a mesa. Encontrei isto no estábulo depois de o Rafe ter levado um cavalo há 4 noites. Ele saiu novamente 2 vezes desde então.
Dois outros, Kenny e Jared, fizeram viagens semelhantes. Nolan pegou na ficha, a sua expressão escurecendo enquanto examinava o símbolo. Onde exatamente encontraste isto na palha do estábulo do cavalo do Rafe? Poderia ter caído do bolso dele ou ter sido deliberadamente escondido. O queixo do capitão apertou-se. Esta marca pertence à alcateia Shadowclaw. Foram expulsos dos seus territórios há 2 anos por praticarem rituais de sangue proibidos. Os que sobreviveram dispersaram-se, tornando-se os piores tipos de renegados. Um arrepio percorreu-me o corpo. Acha que o Rafe está aliado a eles? Acho que esta é uma prova condenatória, mas ainda não conclusiva, disse Nolan com cautela. Precisamos de saber onde eles se reúnem, que informações estão a ser trocadas. Parto para a casa da alcateia amanhã, lembrei-lhe. Ordens do Alfa. Nolan acenou com a cabeça lentamente. Sim, e entregará um relatório completo ao Alfa Darius quando chegar. Inclua tudo o que observou, o símbolo, as partidas noturnas, os guerreiros envolvidos. E se eu estiver errado, se houver uma explicação inocente, os olhos do capitão encontraram os meus com dureza. Então Rafe e os outros terão a oportunidade de fornecê-la ao próprio Alfa. Engoli em seco o peso de possíveis acusações falsas assentando pesadamente sobre os meus ombros. E se Rafe sair novamente esta noite? Vou mandar vigiá-lo. Nolan assegurou-me. A tua parte nisto está feita, Omega. Serviste bem a matilha. Eu deveria ter me sentido aliviada, mas a inquietação permaneceu quando saí da cabana de comando. Algo sobre a situação parecia não estar resolvido. Peças do quebra-cabeça ainda estavam faltando ou desalinhadas. Mas meu tempo no posto avançado estava a chegar ao fim. Por enquanto, amanhã eu voltaria para a casa da matilha, para o príncipe Léo e seu lobo de madeira. A viagem de volta ao território da Alcateia Central foi felizmente tranquila. Embora a tensão pesasse nos meus ombros durante toda a longa caminhada, o meu escolta, um guerreiro beta estoico chamado Ellis, falava pouco, aparentemente contente em viajar em silêncio. Eu estava grata pela sua natureza taciturna, pois isso me deu tempo para organizar os meus pensamentos e me preparar para as minhas 2 responsabilidades: relatar ao Alfa Darius sobre possíveis traidores e reconectar-me com o seu filho ferido. À medida que nos aproximávamos da casa da matilha, a luz fraca do fim da tarde, começou a cair neve fresca, com flocos macios a pousarem no meu cabelo e nas minhas pestanas. O povoado parecia diferente de alguma forma, talvez menor ou mais confinado do que eu me lembrava. Uma semana na fronteira, com as suas vastas florestas e vistas das montanhas, tinha alterado a minha perspectiva. Ellis levou-me diretamente para a Pedra da Alcateia, em vez de para a minha cabana, indicando que o meu relatório era esperado imediatamente. Os criados olhavam para mim com curiosidade, enquanto éramos conduzidos por corredores que se tornavam angustiantemente familiares. A porta do escritório do Alfa estava aberta, revelando o próprio Darius de pé junto a uma janela, a sua silhueta poderosa recortada contra a luz cinzenta do inverno. Deixa-nos, ordenou ele a Ellis sem se virar. O beta curvou-se e retirou-se, fechando a porta atrás de si. Fiquei em silêncio, esperando ser reconhecida. O cheiro do Alfa enchia a sala, dominante, intimidante, projetado pela natureza para fazer os lobos inferiores se submeterem. Os meus joelhos queriam ceder, a minha cabeça inclinar-se, todo o meu ser diminuir na presença dele. Resisti, mantendo a coluna reta como a minha avó me ensinara. O meu filho tem perguntado por si todos os dias, disse Darius finalmente virando-se para mim. A sua expressão era indecifrável, os seus olhos avaliadores. Como ele está? Perguntei. Preocupação genuína superando o protocolo. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto do Alfa diante da minha franqueza. Melhorou. Ele dormiu sem pesadelos. Os seus tutores relatam que ele está mais concentrado. Um alívio tomou conta de mim, mais forte do que eu esperava. Fico feliz em saber disso. O capitão Nolan enviou uma mensagem antes de você, Darius continuou, sentando-se atrás da sua enorme secretária. Ele mencionou um símbolo, Shadowclaw. Eu enfiei a mão no bolso e coloquei o disco de madeira na secretária dele. Sim, Alfa. Encontrei-o no estábulo depois de observar Rafe a sair do posto avançado à noite. 2 outros, Kenny e Jared, exibiram comportamento semelhante nas noites seguintes. Darius pegou no símbolo, os dedos a fecharem-se em torno dele com raiva mal contida. Shadowclaw tem sido um espinho no nosso lado desde a sua dissolução.
Se eles estão a coordenar-se com traidores dentro da nossa matilha, pode haver uma explicação inocente, sugeri, embora não acreditasse totalmente nisso. O olhar do Alfa ficou mais intenso. Defendes-os? Eu procuro a verdade, Alfa, como todos nós devemos fazer. Por um momento, pensei que tinha excedido os limites, ido longe demais em relação à minha posição. Então, surpreendentemente, a boca de Darius curvou-se no que poderia ter sido o esboço de um sorriso. O capitão Nolan estava certo sobre ti, disse ele. Vês claramente onde os outros estão cegos pela posição e pelas expectativas. Antes que eu pudesse responder a essa avaliação inesperada, a porta do escritório se abriu. O príncipe Léo estava na entrada, com o peito pequeno arfando como se tivesse corrido por toda a casa da matilha. Você voltou, disse ele, com os olhos fixos em mim, com uma intensidade que contradizia sua pouca idade. Sorri, sentindo algo quente se espalhar no meu peito ao vê-lo. Prometi que voltaria. Léo atravessou a sala com passos deliberados, parando bem à minha frente. Do bolso, tirou a minha escultura de lobo em madeira. Ela afastou os pesadelos, disse solenemente, estendendo-a para mim. Em vez de a pegar, ajoelhei-me ao nível dele. Então talvez devesses guardá-la por mais algum tempo. Os olhos do príncipe arregalaram-se. A sério? Acenei com a cabeça. A sério? Algo mudou na expressão de Léo. Depois, um abrandamento, uma confiança tão frágil que poderia quebrar ao mais pequeno toque. Mostrei ao Eban, disse ele. Ele disse que foi feita com amor. Eban, olhei para o Alfa Darius, questionadora. O meu conselheiro, explicou ele. Ele tem sido surpreendentemente útil com Léo na sua ausência. Lembrei-me do homem mais velho que me observara com olhos calculistas no nosso primeiro encontro. Algo na menção do seu nome enviou um sussurro de aviso através de mim, embora eu não pudesse explicar por quê. Mãe, a voz de Léo era tão suave que quase não a ouvi. Quando percebi o que ele tinha dito, fiquei sem fôlego. Léo, disse o pai dele bruscamente. Ara não é. Tudo bem, interrompi, sem tirar os olhos do rosto do menino. Léo, não sou sua mãe. Sabes disso, certo? Ele acenou com a cabeça, com uma expressão séria além da sua idade. Mas voltaste, prometeste e voltaste. A simples afirmação continha um significado profundo. Anos de abandono e traição condensados no seu contraponto. Eu tinha feito o que a mãe dele não tinha feito. Mantido a minha palavra, voltado quando disse que voltaria. Sim, respondi gentilmente. Eu voltei. Algo brilhou nos olhos de Alfa Darius. Dor, reconhecimento, talvez até gratidão. Ele limpou a garganta. Léo precisa descansar após a viagem. Ela se juntará a nós para o jantar. O príncipe apertou o lobo de madeira com mais força. Promete? Prometo, assegurei-lhe. O peso da sua confiança era precioso e assustador. Como seria fácil ouvi-lo novamente se as circunstâncias me afastassem da sua vida? Leo pareceu satisfeito com isso, e com um último olhar demorado para mim, permitiu que um assistente que o aguardava o conduzisse para fora do escritório. Quando a porta se fechou atrás dele, Darius soltou um longo suspiro. Ele chamou-te mãe, disse ele, com as palavras carregadas de uma mistura complexa de emoções. Ele está à procura de uma ligação, respondi cuidadosamente. De alguém que não o abandone. O Alfa estudou-me com renovada intensidade. E tu vais abandoná-lo, Omega. Ara, quando o teu dever na fronteira estiver cumprido, quando a tua utilidade como meus olhos e ouvidos tiver terminado, a pergunta atingiu o cerne da minha própria incerteza. Que lugar eu poderia ter na vida do príncipe Léo a longo prazo? Um curandeiro Omega órfão não tinha direito à realeza, nem direito de criar laços com o filho do Alfa. Não sei o que o futuro reserva, respondi honestamente, mas não desaparecerei sem explicação. Não o deixarei a pensar por que é que ele não era suficiente. Algo nas minhas palavras pareceu atingir Darius, penetrando a armadura de autoridade que ele usava como uma segunda pele. Por um breve momento, vislumbrei o homem por baixo do Alfa, ferido, cauteloso, tão marcado pela partida da sua companheira como o seu filho tinha ficado. O nome dela era Serena, disse ele inesperadamente. A mãe de Léo. Ela era brilhante, bonita, obstinada. O seu olhar ficou distante. Achei que a força dela a tornaria uma aluna ideal. Não entendi que essa mesma força a faria se irritar com as restrições da matilha.
Fiquei em silêncio, sentindo que Darius estava a falar mais para si mesmo do que para mim. Ela deixou uma carta, continuou ele, com a voz endurecida. Disse que não suportava as paredes a fecharem-se, os deveres intermináveis, a sufocação da hierarquia da alcateia. Disse que precisava mais de liberdade do que do seu próprio filho. A amargura no seu tom revelava uma ferida ainda aberta, apesar do passar dos anos. Pensei em Leo, herdando esse legado de abandono, interpretando a partida da mãe como seu próprio fracasso. As crianças costumam culpar a si mesmas, disse baixinho, mesmo quando lhes dizem o contrário. Os olhos de Darius voltaram a se concentrar em mim com intensidade. Sim, como tenho certeza de que você fez quando seus pais morreram. A observação, muito perspicaz e muito pessoal, me pegou desprevenida por um momento. Admiti que a minha avó me ajudou a entender que não era minha culpa. E quem te ajudou a entender quando ela morreu também? Não havia crueldade na pergunta, apenas uma perspicácia surpreendente. Ninguém, respondi simplesmente. Tive que me ajudar a mim mesmo. O Alfa acenou lentamente com a cabeça. E agora você ajuda o meu filho. Ele se moveu novamente em direção à janela, olhando para a neve que caía. Volte às suas funções no posto fronteiriço amanhã. Continue com as suas observações, mas visite a casa da matilha semanalmente para verificar o progresso de Léo. Era uma ordem envolta na mais fina camada de uma justificativa médica. Mas eu não a questionei. Na verdade, a ideia de ter contato regular com Léo aliviou uma ansiedade que eu não tinha reconhecido totalmente. Sim, Alfa, eu disse, inclinando a cabeça em aceitação. Em relação aos potenciais traidores, Darius continuou, o seu tom mudando para uma autoridade fria. Eu cuidarei do assunto pessoalmente. Não diga nada sobre as suas suspeitas a ninguém, incluindo o Capitão Nolan. Tanto quanto todos sabem, as suas visitas à casa da matilha são exclusivamente para o benefício do meu filho. Essa mudança de estratégia me pegou de surpresa. Você não confia em Nolan? A expressão do Alfa permaneceu impassível. Confio em muito poucos, Omega. Um luxo da liderança que um dia poderá compreender. Antes que eu pudesse decifrar essa declaração enigmática, uma batida na porta anunciou a chegada do conselheiro que eu tinha visto anteriormente. Eban, Leo o chamava. Ele entrou com a confiança tranquila de alguém acostumado à presença do Alfa. Seus olhos perspicazes observavam minha aparência com o mesmo interesse calculista que eu tinha notado antes. Alfa, os mensageiros da coligação do Norte chegaram, anunciou ele antes de se virar para mim com um sorriso fino. Ah, a curandeira Omega está de volta. O príncipe Léo ficará satisfeito. Algo no seu tom deixou-me nervoso, embora as suas palavras fossem perfeitamente corteses. Acenei respeitosamente com a cabeça, mas permaneci em silêncio. Aro irá juntar-se a nós para o jantar. Darius informou. Prepare um quarto para ela passar a noite. Claro, Alfa. O sorriso de Eban não chegou aos seus olhos. Vou tratar disso imediatamente. Quando ele se virou para sair, reparei em algo pequeno e de madeira a espreitar do seu bolso. Um símbolo idêntico ao que eu tinha encontrado na banca de Rafe. A minha respiração parou e, por um segundo crucial, não consegui controlar a minha expressão. Os olhos de Eban estreitaram-se ao perceber a minha reação, o seu olhar caindo sobre a secretária, onde o símbolo da garra sombria estava à vista de todos. A compreensão passou entre nós num flash de reconhecimento mútuo. Alfa, comecei, mas Eban moveu-se com uma velocidade surpreendente para um homem mais velho. Guardas! Gritou ele, recuando em direção à porta. A Ômega é uma infiltrada, uma espiã da garra sombria. O rosto de Darius escureceu de fúria. Que absurdo é esse, Eban? Ela carrega a marca deles, acusou o conselheiro, apontando para o símbolo. Pergunte a ela como realmente o obteve. Não de algum guerreiro do posto avançado, mas de seus mestres Shadowclaw. O absurdo da acusação poderia ter sido risível, não fossem as consequências mortalmente sérias. Mantive-me firme, encontrando o olhar questionador de Darius com firmeza. Encontrei o símbolo exatamente como relatei, afirmei com firmeza. Mas parece que não sou a única familiarizada com os símbolos dos Shadowclaw. O seu conselheiro carrega a mesma marca no bolso neste momento. Darius virou-se para Eban, cujo rosto empalideceu sob o bronzeado desgastado. Isso é verdade? A expressão do conselheiro distorceu-se de ódio ao olhar para mim. Esta bruxa Ômega enfeitiçou o seu filho
e agora procura virá-lo contra o seu servo mais leal. Revistem os pertences dela. Encontrarão provas da sua traição. Revistem-no contra Poseu, com a voz mais calma do que me sentia. O símbolo está no bolso direito dele. Por um momento terrível, o Alfa olhou para nós dois, sem se decidir. Então, com movimentos deliberados, ele se aproximou do seu conselheiro. Esvazie os bolsos, Eban. Um sorriso perigoso se espalhou pelo rosto do homem mais velho. Claro, meu Alfa. A sua mão mergulhou no bolso e emergiu, segurando não um símbolo de madeira, mas um pequeno apito de prata. Antes que alguém pudesse reagir, ele o levou aos lábios e soprou. Nenhum som saiu, pelo menos nenhum que os ouvidos humanos pudessem detectar, mas o efeito foi imediato. Gritos de alarme surgiram do complexo lá fora, seguidos pelos sons inconfundíveis de luta. Um ataque coordenado para coincidir com o sinal de Eban. Vês, Darius, disse Eban, abandonando toda a pretensão de respeito. Alguns de nós cansamo-nos de esperar que reivindicasse o que deveria ser nosso. Os territórios do norte, as florestas do leste, tudo desperdiçado sob o seu governo cauteloso. Darius lançou-se sobre o seu conselheiro, mas Eban era surpreendentemente ágil, esquivando-se e sacando uma adaga escondida. Shadowclaw oferece uma visão mais ambiciosa. Depois desta noite, eles terão um novo alfa. Um disposto a expandir, conquistar, reivindicar o que é nosso por direito. A compreensão surgiu com uma clareza nauseante. Os ataques na fronteira, os vazamentos de informação, as reuniões noturnas, tudo orquestrado pelo próprio conselheiro do Alfa, usando guerreiros insatisfeitos como Rafe para promover a sua conspiração. O complexo entrou em caos quando os renegados invadiram os portões. Pela janela, eu podia ver guerreiros Shadowclaw invadindo o terreno da Alcateia, envolvendo-se em combates violentos com membros leais da Alcateia. Meus pensamentos voaram para Léo, vulnerável, sozinho em seus aposentos, possivelmente alvo dessa conspiração. Sem pensar, corri para a porta, ignorando o grunhido de raiva de Eban quando Darius o derrubou no chão. Os corredores da casa da Alcateia tinham se transformado num campo de batalha. Escondi-me contra as paredes, abaixei-me atrás dos móveis, usando a minha habilidade Omega para me mover despercebida, enquanto me dirigia para os aposentos de Léo. O cheiro de sangue e medo impregnava o ar, fazendo meu coração acelerar e meu lobo se agitar inquieto sob minha pele. Encontrei a porta de Léo guardada por um único guerreiro leal, ferido, mas firme. O príncipe, suspirei. Ele está bem? O guarda me reconheceu e acenou com a cabeça sombrio. Lá dentro, barricado como ordenado. Deixe-me passar, implorei. Ele conhece-me, confia em mim. Após um momento de hesitação, o guarda afastou-se. Entrei pela porta, chamando o nome de Léo baixinho. Ela. A voz dele veio da casa de banho, fraca e assustada. Encontrei-o encolhido na banheira, o meu lobo de madeira apertado contra o peito. Ao ver-me, os seus olhos encheram-se de lágrimas de alívio. Os homens maus voltaram, sussurrou ele. Como antes? Antes? Perguntei, abraçando-o. Quando a mãe partiu, murmurou ele. Também houve uma discussão nessa altura. O Eban disse que ela fugiu porque estava com medo, mas eu ouvia a discutir com ele. Ele estava zangado por causa das alcateias do norte. Uma peça que faltava no quebra-cabeças se encaixou. Será que Serena descobriu a traição de Eban anos atrás? Será que a partida dela não foi um abandono, mas uma fuga ou algo pior? Será que ela foi eliminada por causa do que sabia? Precisamos encontrar um lugar mais seguro. Eu disse a Léo, deixando essas perguntas de lado por enquanto. Você consegue ser muito corajoso e muito silencioso. Ele assentiu, com seu rostinho determinado. Como um lobo à caça. Exatamente assim. Saímos silenciosamente dos seus aposentos, com o guarda a acompanhar-nos, enquanto percorríamos os corredores cada vez mais perigosos. A luta tinha se intensificado. Os rosnados e uivos das transformações parciais ecoavam pela casa da Alcateia, enquanto os lobos cediam ao instinto de batalha. Os túneis antigos, sugeriu o guarda, apontando para um painel aparentemente comum na parede. Eles levam às cavernas cerimoniais. O príncipe estará seguro lá. Acenei com a cabeça, seguindo-o enquanto ele pressionava um mecanismo oculto, revelando uma passagem estreita além. Léo agarrou-se à minha mão, o medo anterior substituído por um tipo de concentração feroz que reconheci do pai dele.
O túnel era escuro e cheirava a terra e magia antiga, vestígios de cerimônias realizadas por gerações de líderes da alcateia. Movemo-nos tão rapidamente quanto o silêncio permitia, os sons da batalha ficando mais distantes a cada curva da passagem. A mãe mostrou-me isto uma vez, sussurrou Léo. Ela disse que eram mais antigos do que a própria alcateia. A revelação surpreendeu-me. Que tipo de Luna partilharia rotas de fuga secretas com uma criança com idade suficiente para se lembrar delas? Talvez uma que temesse precisar delas algum dia. Emergimos numa grande caverna iluminada por fungos fosforescentes que lançavam um brilho azul etéreo sobre as antigas paredes de pedra. Símbolos esculpidos, alguns que reconheci do Paclor, outros estranhos e desconhecidos, cobriam todas as superfícies. Estaremos seguros aqui, assegurou-nos o guarda, embora o sangue que escorria do seu lado ferido desmentisse o seu tom confiante. Ajudei-o a sentar-se contra uma parede e examinei o seu ferimento. Um corte profundo que precisava de atenção imediata. Léo, disse eu mantendo a voz calma, preciso de tratar o ferimento dele. Podes ajudar-me a procurar certas plantas que possam crescer aqui? Os cogumelos brilhantes significam que pode haver outros úteis. A distração funcionou. Léo acenou com a cabeça solenemente e começou a explorar as bordas da caverna enquanto eu rasgava tiras da minha camisola para enfaixar o ferimento do guarda. O Alfa? O guarda perguntou fracamente. A lutar com Eban quando saí, respondi, aplicando pressão para diminuir o sangramento. Ele parecia estar em vantagem. O guarda acenou com a cabeça, com alívio evidente na sua expressão. Ótimo! Suspeitei do velho raposo durante meses. Coincidências demais. Um pequeno grito de triunfo de Léo interrompeu-nos. Ara, encontrei algumas. As peludas que me mostraste no teu livro. Olhei para cima e viu-a apontar para um pedaço de musgo que crescia perto de uma pequena fonte subterrânea. Uma variedade rara com propriedades coagulantes notáveis. Perfeito! Gritei. Traz-me um punhado. Enquanto Léo recolhia cuidadosamente o musgo, uma sombra caiu sobre a entrada da caverna. Eu fiquei tenso, posicionando-me entre o príncipe e o perigo potencial. Eban estava na passagem, com as roupas rasgadas e ensanguentadas, um brilho maníaco nos olhos. Que comovente, ele zombou. O ômega protege o filhote. O guarda-ferido tentou levantar-se, mas caiu de volta com um gemido. Eu fiquei sozinho entre Eban e Léo. Não tenho nenhuma arma, apenas a minha determinação. Acabou, Eban, disse com mais confiança do que realmente sentia. A esta altura, o Alpha sabe tudo sobre Shadowclaw, sobre a sua traição, talvez até mesmo sobre o que realmente aconteceu com Serena. A fúria distorceu suas feições. Aquela intrometida deveria ter se preocupado com o seu lugar, aceitado o seu papel. Em vez disso, ela descobriu os meus planos e ameaçou expor tudo. Seus lábios se curvaram em um sorriso cruel. Eliminá-la foi quase fácil demais. Companheira enlutada, filhote traumatizado, a cobertura perfeita para o meu trabalho continuar. Atrás de mim, Léo soltou um pequeno gemido de dor. Estiquei o braço para trás, encontrei a mão dele e a apertei com força. E agora você vai se juntar a ela, rosnou Eban, avançando com sua adaga ensanguentada. Mais uma vítima trágica do ataque de Shadowclaw. Eu me preparei, minha mente correndo em busca de uma estratégia, uma arma, qualquer coisa que pudesse salvar Léo. Naquele momento desesperador, algo mudou dentro de mim, uma certeza, uma clareza que cortou o medo. Eu passei minha vida me tornando pequena, invisível, inofensiva. Mas por Léo, por essa criança que me chamava de mãe, com uma esperança tão frágil, eu me tornaria o que fosse necessário. Protetora, lutadora, sobrevivente. Quando Eban se lançou, um rugido estrondoso ecoou pela caverna. Um enorme lobo preto irrompeu do túnel, a sua poderosa forma em colidir com o traidor com uma força capaz de esmagar ossos. Alfadarius tinha chegado, totalmente transformado na sua forma de lobo. Magnífico e terrível na sua raiva. A batalha foi breve e decisiva. Eban nunca teve hipótese contra a fúria do Alfa. Quando terminou, Darius voltou à sua forma humana, os seus olhos a procurarem os seus filhos. Léo, disse ele, a voz áspera pela emoção. Estás ferido? O príncipe abanou a cabeça, ainda segurando a minha mão. Ara protegeu-me como a mãe teria feito. Algo profundo passou pelas feições de Darius. Tristeza, compreensão, aceitação.
Ele olhou para mim, ensanguentado, mas sem se curvar, ainda protegendo o seu filho, apesar do fim do perigo. Sim, disse ele suavemente. Ela protegeu. 3 meses depois, eu estava na beira do campo de treino, observando Léo concentrado na sua lição. O seu pequeno rosto estava franzido em determinação enquanto praticava os movimentos defensivos básicos que Darius lhe ensinava. As consequências do ataque do Shadowclaw tinham transformado muitas coisas. Os traidores no posto fronteiriço tinham sido identificados e punidos. O capitão Nolan tinha sido promovido a comandante Beta pela sua lealdade, e a mim tinham me dado uma escolha. Ele precisa de ti, disse Darius simplesmente. Nós dois precisamos dele. E assim eu permaneci, não como uma presença temporária, mas permanente, curandeira oficial da Alcateia, guardiã não oficial de um príncipe que ainda carregava a minha escultura de lobo de madeira e ainda às vezes me chamava de mãe quando pesadelos o acordavam. O botão de prata que ele me dera agora estava pendurado num cordão de couro ao redor do meu pescoço, uma lembrança das promessas feitas e cumpridas. Enquanto observava pai e filho a moverem-se em sincronia pelo campo de treino, senti algo há muito adormecido despertar dentro de mim. Um sentimento de pertença, de propósito, de lar. Eu não era Serena. Nunca poderia substituir o que Léo tinha perdido, mas podia oferecer algo novo. Presença constante, lealdade inabalável, cura para feridas visíveis e invisíveis. E em troca, esta criança alfa ferida e o seu pai cauteloso deram-me o que eu acreditava estar para sempre fora do meu alcance. Uma família. Léo olhou para cima e viu-me a observá-lo. A sua expressão séria transformou-se num sorriso raro e brilhante que mudou todo o seu rosto. Ele acenou animadamente e, após um momento de hesitação, Darius virou-se e fez um gesto mais pequeno e reservado. Levantei a mão em resposta, sentindo o peso da confiança deles, a sua necessidade, o seu afeto crescente. A escultura de lobo em madeira que outrora fora o conforto da minha avó, agora protegia um jovem príncipe dos pesadelos. O ômega órfão que aprendera a ser invisível, agora estava à luz, visto e valorizado. Às vezes, as criaturas mais quebradas são as que mais precisam de cura. E às vezes, ao curar os outros, curamos a nós mesmos.